Episódio 8. O primeiro sussurro do desejo. Bem-vindos ao Nu Entre Amores, um espaço para explorar prazer, desejo e sexualidade sem tabus. Aqui, histórias envolventes e reflexões conscientes nos convidam a rir, sentir e a aprender sobre nós mesmos. O objetivo é inspirar autoconhecimento, celebrar diversidade e transformar a maneira como vivemos nossa sexualidade. Porque prazer é natural, libertador e parte da experiência humana, e este é o momento de se reconectar com ele. Aqui nesse quadro Algodão Doce, um espaço onde histórias delicadas, inocentes e cheias de descoberta nos lembram que a sexualidade também nasce no detalhe, na curiosidade e no afeto. Aqui falamos de momentos sutis, mas intensos, aqueles que nos transformam por dentro. Hoje, vamos falar sobre algo que toca fundo a todos nós. O processo de descoberta da sexualidade e como ele pode se transformar em um caminho de aceitação ou de negação de quem somos. Prepare-se para mergulhar em uma história de inquietação, desejo e libertação. Falar sobre a descoberta da sexualidade ainda é um tabu. Muitos jovens crescem sem espaço para dialogar sobre seus desejos, suas curiosidades e suas dúvidas. E o que poderia ser leve e natural, muitas vezes se torna um fardo cheio de vergonha, medo ou repressão. Esse despertar chega de maneiras diferentes para cada pessoa. Pode ser curioso, bonito, assustador ou até solitário. E a forma como somos acolhidos nessa fase faz toda a diferença em como lidamos com o corpo e a identidade no futuro. Vamos acompanhar a história de Gabriel, um menino que cresceu em uma família tradicional, mas que, entre segredos, olhares e silêncios, começou a compreender sua essência. Talvez, em algum pedaço dessa história, você também se reconheça. Gabriel tinha 13 anos. Vivia em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e onde a tradição era quase uma regra silenciosa. Sua casa era simples, com paredes pintadas de branco e móveis de madeira escura, que cheiravam a cera e a passado. Na sala, um crucifixo acima da porta lembrava, diariamente, os valores religiosos que guiavam a família. Seu pai, Joaquim, era um homem de voz firme e mãos calejadas do trabalho. Gostava de repetir frases como: homem tem que ser forte, homem tem que gostar de mulher. Frases que, ditas quase como orações, moldavam expectativas antes mesmo que Gabriel pudesse entendê-las. Sua mãe, Teresa, era o oposto, doce, atenta aos detalhes, sempre cuidando para que nada faltasse. Era ela quem preparava o café da manhã com pão quente e leite espumando, quem dobrava as roupas e deixava pequenos bilhetes carinhosos escondidos nos cadernos do filho. Gabriel a amava profundamente, mas havia coisas que nem para ela ele conseguia dizer. À primeira vista, sua vida era igual à de tantos outros meninos, mas dentro dele algo o fazia se sentir diferente. Na escola, Gabriel tentava se misturar, jogava bola no recreio, ria das piadas, fingia estar interessado nas mesmas conversas que os amigos. Mas, quando o grupo falava das meninas da turma, das roupas justas, dos corpos que começavam a mudar, ele sentia um vazio estranho. Sorria e acenava, mas, por dentro, não compartilhava da mesma excitação. O coração de Gabriel batia, sim, mas por outras razões. Era nos momentos mais discretos, como no vestuário,
depois do futebol, quando os corpos suados e despreocupados dos colegas estavam tão próximos que algo dentro dele despertava, um arrepio na pele, um nó no estômago, uma vontade que ele não sabia nomear. E era justamente esse não saber nomear que começava a inquietá-lo. Era uma tarde quente de novembro. O sol entrava pelas janelas altas da escola, iluminando as carteiras riscadas com declarações de amor e símbolos sem sentido. Gabriel, cansado da aula de matemática, pediu para ir ao banheiro. O corredor estava vazio, exceto pelo som distante de risadas vindas do pátio. Ele empurrou a porta de madeira gasta. O espaço cheirava a desinfetante misturado com o odor úmido dos azulejos. As torneiras pingavam em intervalos descompassados, criando um fundo de silêncio, quebrado apenas por gotas. E então ele viu. No canto, perto da última porta de cabine, 2 colegas estavam juntos. Um deles, Marcelo, apoiava a mão na parede, enquanto o outro, Lucas, inclinava-se para mais perto. Os lábios se encontravam num beijo que parecia excitante e intenso ao mesmo tempo, como se ambos soubessem que estavam quebrando uma regra invisível. Gabriel congelou. O coração disparou tão rápido que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. O corpo ficou quente, mas as mãos gelaram. Sentiu como se tivesse invadido um segredo que não deveria ver, mas não conseguiu se mover. Marcelo desceu a mão pela nuca de Lucas, os dedos se entrelaçando nos cabelos dele. Lucas, de olhos fechados, deixou escapar um suspiro baixo que ecoou pelo espaço vazio. E Gabriel sentiu algo novo, um arrepio subindo pela espinha, a pele dos braços eriçada, uma pressão suave no estômago. Por um segundo, imaginou-se ali. Imaginou como seria sentir aquela proximidade, aquele calor, aquele desejo que parecia proibido, mas tão verdadeiro. Assustado com os próprios pensamentos, recuou um passo e quase deixou a porta ranger. Mas os meninos estavam tão envolvidos que não perceberam. Gabriel fechou a porta devagar, prendendo a respiração até estar de volta ao corredor silencioso. A cena não saiu mais da cabeça dele. Naquela noite, deitado em sua cama, com lençóis de algodão ásperos, Gabriel fechou os olhos e voltou ao banheiro. Via de novo o beijo, o toque, o suspiro. Sentia o corpo reagir com calor, uma mistura de desconforto e prazer que o fazia se contorcer sozinho no escuro. Nos dias seguintes, durante as aulas, bastava ver Marcelo e Lucas rindo no pátio para que o coração acelerasse. Era como se carregasse um segredo que só ele também conhecia. Enquanto os amigos falavam de revistas escondidas, descrevendo mulheres nuas com exagero, Gabriel se calava. Por dentro, só conseguia lembrar do jeito como os lábios dos dois se encaixaram, delicados, verdadeiros, sem nada de forçado. E cada lembrança trazia um sussurro novo dentro dele. E se fosse eu? O tempo passou e Gabriel chegou aos 15 anos. O corpo já não era mais o de menino. O rosto começava a ganhar traços de juventude. A voz engrossava em algumas palavras e falhava em outras. Mas, por dentro, ele ainda se sentia dividido entre quem era e quem acreditava que deveria ser. Em casa, o pai fazia questão de reforçar sua visão do mundo. Logo esse menino vai me aparecer com uma namorada. Homem tem que ser firme, tem que gostar de mulher. Essas frases ecoavam como marteladas dentro de Gabriel. Ele sorria sem graça, mas por dentro sentia o coração encolher. Era como se cada palavra dissesse:
O que você sente é errado, o que você é precisa ser escondido. A mãe Teresa era mais sutil. Um dia, enquanto passava a roupa na sala, comentou: "E então, Gabi, já tem alguma menina especial na escola?" Ela perguntou com ternura, mas para Gabriel a pergunta veio como um aperto no peito. Engoliu seco e respondeu rápido: "Ainda não, mãe." À noite, sozinho no quarto, o silêncio se tornava ensurdecedor. Gabriel se pegava olhando para o teto, perguntando a si mesmo: por que eu não sinto o mesmo que os outros? Por que meu coração bate diferente? A culpa o corroía. E às vezes chorava em silêncio, com medo de ser descoberto. Depois do futebol, no vestuário da escola, esse conflito ficava ainda mais forte. Os amigos brincavam, se provocavam, jogavam toalhas uns nos outros, e Gabriel tentava agir como se nada demais estivesse acontecendo. Mas era impossível não sentir. Um olhar rápido para o corpo de um colega, o cheiro do suor misturado ao sabonete barato, os músculos que se moviam despreocupados. Tudo isso fazia seu coração disparar e a respiração falhar por segundos. Ele se recriminava imediatamente. Eu não posso sentir isso, ninguém pode perceber. E então, disfarçava, desviava o olhar, ria das mesmas piadas, fingindo que nada acontecia dentro dele. Foi nessa fase que Gabriel começou a escrever um caderno escondido dentro da gaveta. Ali, desabafava o que não conseguia dizer em voz alta. As páginas carregavam palavras trêmulas, mas sinceras. Sinto que tem algo errado comigo. Meus amigos só falam de meninas, mas eu só penso em meninos. Será que vou viver escondendo isso para sempre? Às vezes, depois de escrever, Gabriel chorava baixinho, abraçado ao travesseiro. Mas, em outras noites, ao reler as próprias palavras, sentia um pequeno alívio, como se, ao menos ali, no segredo do papel, pudesse ser quem era de verdade. Os anos seguintes foram marcados por essa oscilação. Havia dias em que Gabriel acreditava que poderia se consertar, se forçar a gostar das meninas. Mas havia outros em que ele se lembrava da cena no banheiro, ou dos olhares no vestiário, e sentia uma chamada silenciosa. Talvez esse seja o meu caminho. Era um jogo constante entre medo e esperança, entre esconder-se e sonhar. Quando chegou à faculdade, Gabriel carregava consigo anos de segredos. Tinha aprendido a sorrir quando precisava, a mudar de assunto quando se sentia pressionado, a guardar no fundo do peito tudo aquilo que não cabia nas expectativas dos outros. A cidade nova trazia uma sensação de frescor. Era maior, mais movimentada, cheia de pessoas diferentes, como se, de repente, o mundo fosse muito mais amplo do que aquele em que crescera. E foi nesse cenário que ele decidiu pela primeira vez procurar ajuda. Na sala iluminada por uma janela ampla, ele se sentou diante da terapeuta, mãos suadas e olhar baixo. Demorou alguns minutos até conseguir falar. Mas, quando as palavras começaram a sair, foi como abrir uma represa. Ele contou sobre o banheiro da escola, sobre os olhares no vestiário, sobre os cadernos escondidos. As frases saíam entrecortadas, às vezes acompanhadas de lágrimas que ele tentava esconder. A terapeuta ouviu em silêncio, sem julgamentos, até dizer: "Gabriel, não há nada de errado com você. O que você sente é apenas a sua forma única de amar." Essas palavras foram como um sopro de ar fresco, depois de anos preso embaixo d'água. Ele chorou de alívio. Pela primeira vez, não sentia vergonha de quem era. Com o tempo, Gabriel começou a se permitir pequenos gestos. Olhares mais demorados em festas, conversas que antes teria evitado, até a coragem de trocar mensagens com alguém que despertava sua atenção. O coração ainda acelerava com medo, mas agora havia também esperança.
E foi em uma noite simples, depois de semanas de conversas, que ele viveu o que sempre tinha imaginado, o primeiro beijo assumido. Não foi em um banheiro escondido, nem em meio risos nervosos de adolescentes. Foi em um parque sob a luz amarela de um poste, com o vento leve da noite tocando a pele. Os lábios se encontraram devagar. E Gabriel sentiu o corpo inteiro responder. Não havia culpa, não havia vergonha, havia apenas verdade. Ele lembrou, então, da cena do banheiro anos atrás. E entendeu. Aquele tinha sido apenas o primeiro sussurro do desejo. Agora, ele estava pronto para escutar esse desejo em voz clara. E assim, o menino que cresceu acreditando que precisava se esconder, encontrou no autoconhecimento e no acolhimento um caminho para ser livre. A história de Gabriel mostra como a descoberta da sexualidade pode ser um processo cheio de silêncios, segredos e até dor, mas também de beleza e verdade, pois é um processo íntimo, delicado e único para cada pessoa. Quando não há acolhimento, muitos jovens crescem acreditando que algo é de errado com eles. Guardam seus desejos como se fossem pecados, e isso deixa marcas profundas. Mas quando há escuta, aceitação e amor, tudo muda. O que era medo pode se transformar em liberdade. O que era solidão pode se transformar em encontro. Cada um de nós carrega um Gabriel dentro de si. Aquele momento de dúvida, aquele segredo guardado, aquele desejo que parecia errado. E cada um de nós pode também ser a pessoa que acolhe, que escuta, que abre espaço para que a verdade exista. Perguntas para reflexão. Você lembra qual foi o primeiro momento em que percebeu sua sexualidade despertando? Como sua família reagiu ou reagiria se você compartilhasse algo íntimo sobre seus desejos? O que você acredita que teria feito diferença para tornar sua própria descoberta mais leve? Hoje, você consegue acolher os desejos e sentimentos que surgem dentro de você sem julgamento? Se pudesse dar um conselho ao seu eu adolescente, o que diria? Se tivesse um filho ou filha, como gostaria de guiá-lo nesse processo de descoberta? A história de Gabriel é um convite para refletirmos sobre como tratamos nossos próprios desejos e como acolhemos os desejos dos outros. O tabu sobre sexualidade ainda pesa, mas é no diálogo, na aceitação e no amor que construímos uma vida mais livre. Que possamos aprender a olhar para cada descoberta não com medo, mas com a ternura de quem entende que ser diferente é apenas ser verdadeiro. Se este episódio tocou você, compartilhe com alguém que também pode se reconhecer nessa história. Siga no Entre Amores nas plataformas, ative as notificações e continue comigo nessa caminhada, onde cada tabu se transforma em diálogo.